Então, vamos iniciar hoje mais um encontro sistêmico da nossa comunidade VIP. E hoje o tema vai ser posicionamento e o que a nossa necessidade de agradar todo mundo revela sobre o nosso lugar no nosso sistema familiar. E muitas de vocês aqui já são terapeutas, muitas estão cursando e vai precisar se posicionar. E eu, como instrutora do curso de constelação e mentora de marketing e negócios para terapeutas, posso dizer com toda clareza para vocês que o mais difícil crescimento profissional para um terapeuta é a coragem de se posicionar. Eu posso entregar todas as estratégias do que funciona no marketing para atrair clientes, para fidelizar clientes, para fazer 5 dígitos, mas se não trabalhar essa parte interna, você não consegue colocar em prática nada. E mesmo que ponha, não flui. Então, a experiência que eu tenho agora com um ano, né, fazendo as mentorias de marketing, ficou muito, muito claro que o posicionamento, ele não é somente externo. Na verdade, o posicionamento externo, ele é um reflexo do seu posicionamento dentro do seu sistema familiar. E principalmente, além do sistema familiar, seu posicionamento em relação à sua criança interior. A gente está aqui com o corpo de adulto, com sonhos, desejos, ambições, propósito, dons, aquela força que vem lá do fundo da alma, daquilo que você sabe que você precisa fazer, daquilo que você sabe que é capaz de fazer, mas na hora que você põe o pé no chão, que você começa a caminhar, você trava. Por que a gente trava na hora de se posicionar dessa maneira? De caminhar em direção aos nossos propósitos. Porque você não está no teu lugar. Você está caminhando o lugar da tua mãe, o lugar do teu pai, o lugar da tua criança, o lugar dos seus avós, dos seus bisavós. Onde a gente fez uma constelação no curso e foi assim, ó, sensacional. Eu vou contar um pouco para vocês, só para vocês terem noção do quanto isso está emaranhado no nosso campo. E eu vou trazer esses exemplos para vocês, porque além de você sentir essa trava, mesmo sabendo que você é capaz, todas aqui sabem que são ótimas no que fazem, que tem um dom incrível, que nasceu para isso, que é esse o caminho que quer viver, mas mesmo assim, na hora que trava, a primeira coisa que você faz é se culpar. É se julgar, se cobrar, se culpar, achando que você é travada, que você não é capaz, que isso não é para você. Aí você às vezes pensa em desistir. Mas a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre isso. Porque é muito mais embaixo do que a gente imagina. E exige esse olhar realmente com compromisso a si mesma. Porque o adulto, ele faz o que precisa ser feito, custe o que custar, demore o tempo que for, doa o que doer, mas ele vai fazer. A diferença de quem tem sucesso e alcança os objetivos é porque essa pessoa não parou, porque ela vai fracassar várias vezes no percurso. Ela vai subir e descer, ela vai travar, ela vai ter medo, ela vai ter angústia, ela vai ficar ansiosa, ela vai duvidar dela, mas ela não vai parar. Ela vai buscar recursos, caminhos, direcionamento, o que for necessário, mas ela vai fazer acontecer.
Isso é uma postura de adulto, tá? Essa constelação que a gente fez ontem, a minha aluna, ela já está terminando a formação do curso, ela já está atendendo, só que ela sentia que ela não podia ganhar dinheiro com as terapias. E ela tinha uma profissão que tinha vindo da família, uma profissão que o avô escolheu, que o pai escolheu para ela, e ela fez a transição de carreira. Hoje ela trabalha só com as terapias, só que ela sentia essa culpa, essa sensação de que ela não podia ganhar dinheiro com as terapias, mesmo já tendo construído um caminho e já estando atendendo, tendo feito a transição de carreira, mas estava assim, ainda na metade do potencial dela. Ela ainda não estava vivendo 100% do que ela precisava, do que ela sabia que ela podia viver em relação a esse caminho com as terapias. E quando a gente fez a constelação, gente, o que foi aparecer foi o bisavô dela, lá atrás, que desbravou as terras lá no sul, e essas terras eram terras indígenas. E a gente não pode dizer com todas as palavras, mas nós sabemos que essas explorações de terra teve massacre, teve morte, teve exclusão das pessoas dessa terra. A bisavó dela, muitos vão ter essa história na família, né? De algum ancestral que foi pego no laço, de alguma indígena que foi pega no laço. Foi arrancada da tribo e dada para um homem, né? Às vezes novinha, 12, 13 anos, nem isso, 10 anos, muitas eram crianças ainda, né? E que eram arrancadas ali da sua família e fazia-se ali um casamento para viver com aquele homem, né? Com uma cultura diferente e tudo mais. Então, quando a gente coloca os excluídos no campo, a terapia, ela, todos, para tudo e vai olhar para aquilo. O campo inteiro olha para esses excluídos, que é a ancestralidade indígena dela que nunca foi vista naquele sistema. E a profissão que ela tinha anteriormente, que veio da família, era veterinária. Olha como tá ligado, porque o avô desbravou as terras para criar gado. Percebem? Foi emaranhado, forte. Então ela sentiu uma culpa enorme de ser terapeuta e ela estava nessa posição como se ela tivesse que trazer essa história para ser vista. Ela precisava incluir essa ancestralidade que nunca foi vista, para que ela pudesse ter totalmente a força e assumir o caminho dela com as terapias sem carregar todo aquele peso. É óbvio que cada passo que ela desse ia ser muito pesado. Ela estava carregando todo esse emaranhado de culpa, de exclusão, de dor, de sofrimento. Então, quando a gente liberou isso, automaticamente o semblante dela mudou, ela ficou mais feliz, e eu quero só ver como vai ser os resultados dela daqui para frente, ela já está tendo resultado bom. Mas eu estou trazendo isso para vocês perceberem o quanto é profundo essa questão, que não adianta você simplesmente se julgar, se culpar, pensar em desistir, achar que você é errada, que está fazendo algo errado. Nem sempre vai ser a estratégia. E sim o posicionamento interno. Porque no caso dela, ela estava lá com os mortos e os excluídos do sistema. Ela precisava trazer eles, incluí-los para tomar o lugar dela diante da vida dela. E a mesma coisa é com todos nós. Isso é um caso à parte, mas muitos aqui provavelmente têm uma história parecida, em algum lugar aí do sistema. Fora, se a gente for olhar o nosso sistema, vai ter pessoas ancestrais, avô, pai, mãe, que muitas vezes ganharam muito dinheiro, caíram em golpe,
que tiveram empresas e foram roubados, traídos por sócios. Tudo isso, gente, impacta no seu posicionamento. Por exemplo, se um ancestral seu cresceu muito, ficou exposto assim, como uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, e de repente ele foi assaltado, de repente alguém roubou ele perdeu tudo, ou até morreu, você vai ter um medo enorme de crescer e prosperar. Porque inconscientemente fica aquele eco. Aparecer é perigoso. Se você aparecer demais, alguma coisa ruim vai acontecer. Percebe? E aí, quando você sente isso, você não tá no teu lugar. Você tá lá honrando essa história de dor, tentando no lugar dele. Você não tá no teu lugar. Eu tenho identificado no meu sistema que sempre existiu empreendedorismo, mas nunca ninguém prosperou. Exatamente. Isso é um ponto extremamente importante de ser identificado. Porque se existe uma história de fracasso repetidamente no sistema, onde essas pessoas caíram em golpe, perderam dinheiro, fracassaram, tiveram muita coisa, muitas posses, e aí voltaram para nada. Aí fica aquela sensação assim, eu até constelei essa semana retrasada uma pessoa com a mesma situação. O trauma dela, né, a ferida dela ali no sistema era bem assim, ó. O pai teve isso, né, essa ascensão, cresceu. No meio desse crescimento, ele acabou emprestando dinheiro para algumas pessoas, tipo agiotagem, mas ele era muito bonzinho. Então, eu vou te emprestar juros, mas o dia que eu precisar, você me paga de volta. Um dia ele precisou. Quebrou financeiramente, fez uns investimentos lá que não deu muito certo, teve que vender algumas coisas e ninguém devolveu o dinheiro para ele. Aí foi do patrimônio que era assim, ficou uma casa. E no sistema dela, no campo aparecia o pai olhando para todos esses fracassos e o merecimento do lado do fracasso. E aí ela falava assim que ela não podia merecer muito, porque merecer demais era perigoso. Percebem? Vai olhando aí no sistema de vocês para vocês identificarem esses padrões. Identificou, já vai trazendo para o teu coração essa liberação. Depois a gente vai fazer umas frases de liberação e aí vocês trazem essas pessoas aí para a gente fazer a liberação junto, tá? Minha mãe e minha tia tiveram mercado e foram assaltadas a ponto de terem que fechar. É exatamente isso. O quanto fica no inconsciente, isso é arriscado. Cara, a gente sobreviveu se cuidando muito. Não vai dar o passo maior com a perna. Fica mais ou menos assim no inconsciente. E aí você fica lá no lugar da tua mãe, tentando sobreviver igual ela. De uma maneira, entre aspas, segura, para garantir a sua vida. Não vai aparecer muito. Né? Então, se você pensar assim, ó, qual a pior coisa que pode acontecer se eu enriquecer? Se eu aparecer demais, se eu ficar, entre aspas, famosa no meu Instagram, tiver mais de 100 mil seguidores, estiver transformando a vida de um monte de gente, palestrando, brilhando, com um carrão maravilhoso numa casa incrível, eu vou estar exposta. E se eu ficar exposta, além de ser julgada, o que de pior, que mais de pior pode acontecer? Essa pergunta traz a resposta que está aí no seu sistema. A resposta que vier é a resposta que você está emaranhada. O pior que pode acontecer é ser assaltada. O pior que pode acontecer é alguém me trair. O pior que pode acontecer é se eu tiver uma equipe, um sócio, uma empresa, as pessoas me roubarem. Não é teu isso. É do seu sistema. E assim, como a gente fica tão preso nesses padrões, a gente acredita fielmente que isso é uma realidade e que isso vai acontecer. E quando a gente entra nesse emaranhado,
uma forma de você sair dele, ou de ter lucidez sobre ele, pensa assim, ó, verdade que todas as pessoas que brilham, que atendem, que são bem resolvidas financeiramente, que têm sucesso, que se expõem, que têm uma casa boa, um carro legal, que viajam, são assaltadas? É verdade que todas são traídas? Não. Então, se não é uma verdade absoluta, se não é todo mundo que vive essa mesma realidade, então isso não é uma verdade. Isso é um padrão sistêmico. Ele está no seu sistema. É um medo que vem do seu sistema. Isso não é uma verdade absoluta. Tá? Então, anotem e percebam o que está vindo para vocês, para a gente liberar depois. O ponto que tenho minha farmácia já foi comércio do meu pai e era do meu avô. Sempre começa bem, mas depois sempre as coisas começam a piorar. Tenho 15 anos aqui e está assim. Coloco mercadorias, mas sempre começa a passar dificuldades. Então, o que eles viveram nesse ponto? Como foi a trajetória do empreendedorismo deles? Será que essa história que você está vivendo é sua mesmo? Você tem que constelar essa farmácia. É um padrão. Na verdade, toda farmácia passa por dificuldade? Não, né, gente? A gente vê umas redes aí que, meu Deus do céu, domina a cidade inteira, de tão grande que fica. Então, não é uma verdade absoluta, é a verdade do teu padrão sistêmico. E isso pode ser quebrado. A gente pode se libertar disso, mas existe uma nós, que é a necessidade de pertencimento, que faz com que a gente não queira se libertar desse padrão. Porque a gente quer ser a salvadora do sistema, a gente quer parecer com eles para se sentir pertencente, então a gente copia os fracassos, copia os erros, copia as dores. A gente quer, além da necessidade de pertencimento, a gente quer salvar, né? Então a gente quebra a hierarquia, se coloca no lugar deles, aí se torna dura, forte, sobrecarregada, tenta resolver tudo sozinha, não consegue se posicionar, sempre está tentando salvar todo mundo, o dinheiro nunca sobra, você sempre tem alguma coisa para resolver, alguém sempre fica doente, está fora do seu lugar na hierarquia. Equilíbrio, tá? E aí, não adianta, você vai lá, começa, né? Às vezes eu já me peguei, né? Então a gente se pega. O importante é ter autoconsciência para se pegar nesses momentos. Aí vou lá, aí vou gravar. Aí começa. Aí dá dor nas costas, aí começa a faltar ar, aí dá um bug, você não consegue pensar em nada, acaba a criatividade, aí você começa, ai meu Deus, eu sou horrível. Ai, por que eu não faço? É tão simples, as pessoas fazem e dá certo. É um videozinho de 1 minuto. Eu falo tanta coisa, eu resolvo tanta coisa, eu trabalho com os meus clientes se curam, eu diz ok. Por que eu não faço um negocinho de 2 minutos, 1 minuto? Por que eu não tenho coragem de falar com o cliente, oferecer a minha sessão, meu atendimento, meu acompanhamento e vender por R$ 2.000? Você sabe que funciona, você sabe que vai mudar completamente a vida dele, mas você não faz. Mas por quê? Se fulana vende por 30 mil um acompanhamento. Vocês sabem disso, né? Você já deve ter visto no digital. Acompanhamento de R$ 30.000 a pessoa vende. Tem um ex-sócio meu que comprou uma mentoria de R$ 80.000. 80 mil, do Érico Rocha. Ah, mas o Érico Rocha é foda, ele é grandão. Não, gente, tem outros que vendem também por 60 mil, 70 mil, que não é tão grande como o Érico Rocha. Qual que é a diferença? Nós somos seres humanos, a gente é feito da mesma substância, temos a mesma capacidade cerebral, temos a mesma capacidade de aprendizagem, de estudo, de vivência, de experiência, somos filhos do mesmo Criador. Qual que é a diferença entre uma pessoa e outra? Seu sistema de crença.
emaranhado sistêmico, pertencimento, merecimento, permissão. A hora que a gente se coloca no nosso lugar, a gente consegue reconhecer o nosso valor e construir a nossa trajetória, cobrando um valor justo, sem se sentir culpada por isso, aparecendo, sem medo do julgamento. E se julga, se não julga, tanto faz. Eu tô aqui para quem precisa, não é para todo mundo, né? Então, são coisas muito importantes que mudam. Uma coisa vocês têm que entender: se todo mundo gosta de você, você não tem posicionamento. Quando você está tentando agradar todo mundo, você está buscando a validação de alguém, do seu sistema. Principalmente pai e mãe. Pai e mãe representa a vida, né? O pai é o mundo, o trabalho, o crescimento, a mãe é a segurança, a nutrição, o dinheiro, o receber. As duas coisas são as duas energias que representam a vida, né? Que a gente vai receber da vida quando a gente se torna adulto. Quando a gente está cobrando ainda deles, achando que ainda não foi a filha perfeita, ou que você não recebeu tudo que deveria deles, ou que não sei o quê, enfim, não importa. Você ainda se posiciona na vida adulta, querendo agradar todo mundo. Porque você ainda está querendo a validação do pai e da mãe. E aí, você acha que se você for muito boazinha, se você fizer tudo que todo mundo quer, olha lá para sua menina, como que foi essa dinâmica, né? Aquela criança que se sentia rejeitada, criticada, que percebia instabilidade emocional, que via a mãe sobrecarregada, cansada, exausta, que o pai muitas vezes era distante, e tinha brigas, conflitos naquele ambiente. O que essa criança aprende? Eu preciso ficar quietinha. Eu não posso ser mais um problema para o meu pai e para minha mãe. Se eu for bem boazinha e agradar bastante, eu posso ficar. Eles vão me ver. Se eu não incomodar e for bem obediente, eu vou ser uma boa menina e serei amada. E se eu for fácil de lidar, eu vou pertencer. Essa é a estratégia que salvou a tua criança, para que ela conseguisse sobreviver a um ambiente caótico. Porque muitas vezes nossos pais não tinham a menor consciência de nada, eles estavam só sobrevivendo, gente. Hoje a gente tem a oportunidade de ter consciência, mas eles não tinham. Eles tinham que trabalhar e sustentar a gente. O que eles puderam fazer foi nos dar sustento, alimento e estudo. Esse era o melhor que eles podiam. Presença, não tinha como. Eles trabalhavam demais. Muitas vezes era mãe solo. Trabalhava demais. O que ela podia dar de melhor? Alimento e estudo. Mas nós, como seres humanos, precisamos de afeto, de olhar, de conversa, de brincadeira. Mas não teve. Não adianta a gente choramingar e ficar cobrando a vida toda, porque não vai ter mais. Quem vai dar isso para você agora é você adulta. Mas enquanto a gente espera receber ainda essa dívida emocional, você fica em dívida com a vida. E quem tem dívida com a vida não recebe clientes, dinheiro, prosperidade, não consegue crescer, não consegue se posicionar, porque ainda está pequena, está na menina, está na criança. Né? Então, a criança que aprendeu a agradar todo mundo vira o adulto que tem medo de se posicionar. Quando o adulto busca aprovação, ele ainda está nesse lugar. Né? O adulto de verdade, ele sustenta o desconforto. Ele aceita não ser amado por todos. Ele suporta projeções, julgamentos e nãos. Ele também sabe dizer não e pôr limites, e tá tudo bem. Não é sobre a gente o tempo todo. Não é sobre ser o centro da atenção o tempo todo. E nem querer. Na verdade, quando você quer agradar o tempo todo, é porque você está querendo ser o centro da atenção o tempo todo. Porque daí você quer ser sempre aprovada, sempre boazinha, sempre reconhecida, sempre vista. É tipo um poço sem fundo. É a dependência emocional.
né? E por mais que as pessoas te deem, mesmo assim você não consegue reconhecer. Porque não é das pessoas que você quer de verdade, é do teu pai e da tua mãe. Ou de outra pessoa do seu sistema. Então, no fundo, quando você está nessa dinâmica, você está implorando para que as pessoas te aceitem. Já aconteceu com vocês, de vocês comprarem alguma coisa ou estarem com algum vendedor, alguém que prestasse algum serviço, e essa pessoa ser extremamente boazinha, mas você não conseguir comprar porque você não confiou nela? Pessoa boazinha demais não gera confiança. O que vai gerar confiança é postura, é integridade, é seriedade. Isso é um posicionamento, porque nesse posicionamento, internamente, você está se sentindo segura. Você está no seu centro. Respirem, percebe a energia disso, né? Então, quando você é boazinha demais, você está implorando para a pessoa comprar, para a pessoa te aceitar, para a pessoa te ver, para a pessoa te reconhecer. Você está pedindo para essa pessoa para você ficar. Você busca, na verdade, pertencimento e não liderança. E se você está nessa posição, buscando pertencimento, é porque você se sente excluída do seu sistema. Não se sente vista pelo seu sistema. Não se sente reconhecida pelo teu sistema. Então, o posicionamento interno que vai gerar essa confiança para você se posicionar externamente com essa integridade, com a postura. Entende? Isso, que bom, Tati. Que bom que tá virando chave. Espero contribuir muito na vida de vocês, porque isso, gente, olha, vou falar para vocês, foi uma libertação muito grande para mim quando eu tive essa consciência, mudou completamente. Cada vez que eu acesso mais essa consciência, mais eu amo a vida. É incrível isso. É uma das maiores viradas de chaves que vocês podem ter, porque é em tudo. Aqui eu estou voltando mais para o posicionamento em relação ao profissional, mas nos relacionamentos também. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Que bom, Melissa. Feliz. Agora identifiquei que procuro pertencimento no meu marido. Estou sempre em busca da aprovação dele. Na verdade, quem busca a aprovação do marido está buscando a aprovação do pai. Tá? Então, na verdade, você quer ser vista pelo seu pai. Então, olha para isso, né? Daqui a pouco a gente vai fazer umas frases de liberação e todas essas consciências que estão vindo, as pessoas que vocês estão percebendo que vocês estão emaranhadas, se puderem anota para não esquecer, para no final a gente fazer a liberação, tá? Então, gente, vou fazer umas perguntinhas aqui para trazer mais essa percepção em relação ao seu sistema, tá? Percebe se na sua família alguém foi muito criticado por se destacar e ser a tia rica da família, o tio rico da família. Sabe, aquela pessoa que fica rica e vai morar longe de todo mundo, e aí as pessoas torcem o nariz, às vezes não quer nem convidar. Então, você tem medo de ser essa pessoa. Você não quer ser excluído. Essa pessoa da família teve coragem de ser diferente. E foi para a vida. Porque, gente, ir para a vida e se tornar adultos é ser diferente. É ter a coragem de decepcionar. A gente vai continuar pertencendo porque nós estamos ligados através do nosso DNA. Nós temos esse corpo, nós fazemos parte desse sistema e sempre vamos fazer porque é dele que nós viemos. Mas isso não significa que nós temos que pertencer a esse grupo da forma que eles querem. Né? Onde o meu, como que eu posso chamar? Não é meu assistente, gente.
Que hoje eu tenho no curso de constelação um outro instrutor que me apoia hoje, né? Que é o meu... Ai, gente, é o Roberto. Deu um branco agora. E ele trouxe um exemplo que eu achei muito bacana. Né? Um exemplo de pertencimento. Não é tudo que nosso sistema quer que a gente tem que fazer. Por exemplo, se o seu sistema falar agora para você, se joga da ponte, porque a gente tem costume de se jogar da ponte, nesse rio aqui, ó, bem profundo. Você vai se jogar? Só porque o seu sistema está falando que todo mundo faz? Não, é a mesma coisa. Não seja rica, não brilhe, porque a gente não brilhou, a gente não pôde, você vai ficar que nem nós. Não é porque eles estão pedindo, né? Não é porque isso aconteceu que você tem que fazer. E às vezes, gente, eles nem estão pedindo nada. Eles querem que a gente brilhe mesmo. Muitas constelações que a gente faz para olhar isso, os pais estão apoiando muito. Mas a nossa lealdade é com a dor da nossa criança. Né? Então, é sair também dessa postura arrogante dessa menina birrenta que acha que tem que ficar a vida inteira numa posição de vingadora. Né? Então, baixar um pouco, se render um pouco, baixar as armas, tirar essas camadas, parar de querer o tempo todo ser forte, se proteger, estar em guerra para provar alguma coisa. Não temos mais que fazer isso. A gente pode ser independente. E nós podemos ser diferentes, podemos se destacar, podemos ser criticada, podemos morar longe, podemos ser rica, podemos ser o que quisermos. Nós vamos continuar pertencendo. Né? Percebe se existe alguém da família que foi excluído por ser diferente, às vezes por ter uma religião diferente, por ter uma relação amorosa diferente, por ser terapeuta, trabalhar com energia. Muitas vezes isso acontece. Pessoas diferentes também sentem essa exclusão. E aí você aí quer ser terapeuta, quer se destacar com as terapias energéticas, aí tem medo de acharem que você é bruxa, que você é macumbeira, que você é espírita, que você é isso, que você é aquilo. Ah, gente, tá tudo bem, só mesmo. Né? Teve uma época que as pessoas, assim, teve uma época não, né? Geralmente os homens têm medo de mim, lógico, né? Porque se não for muito bem seguro, muito bem homem, vai ter medo mesmo. Um mulherão desse, bem resolvido, né? Que tem o que quer e resolve, né? Espiritualmente com um monte de abertura, a pessoa tem medo. E aí tem uns que eu falo, é bom ter medo mesmo. Dependendo de quem for, é bom ter medo mesmo. Entende? Assume esse poder. Quem tem medo, é bom ter medo, porque não está na minha altura. Não vai, não vou tentar explicar e nem diminuir minha régua. Se está com medo, continue com medo. E se afaste. Porque não é nem para estar perto de mim uma pessoa assim. Percebem? É sobre esse tipo de posicionamento, ao ponto de você ser autêntica que não vou me ajustar para ninguém caber. Então, muitas vezes o medo de se posicionar não é o medo do público, mas o medo de ultrapassar alguém do sistema. O inconsciente pode dizer assim: se eu crescer, alguém vai ficar pequeno. Se eu me posicionar, eu vou estar traindo alguém. Se eu brilhar, eu vou estar me afastando. Então, você escolhe baixar a tua régua, se encaixar, se enquadrar, agradar, ficar pequenininha, para manter o vínculo. Porque posicionar pode romper isso. E a necessidade de agradar pode ser essa lealdade disfarçada. E isso é até com amigos. Por isso que tem aquela fala que você é a média das 5 pessoas que você anda. E é, porque as pessoas que você anda também formam um sistema. A gente emaranha o sistema de crença. A gente quer ter um grupo para pertencer. Então, estar aqui nesse grupo hoje, toda sexta-feira, é uma bênção.
Porque a gente cria um outro tipo de conjunto de crença, de direcionamento, de amplitude, de estrutura para se posicionar, para crescer, para prosperar. E a gente vai soltando, sabe? Essas amarras com velhas amizades que não faz mais sentido para você. Até o seu relacionamento. Às vezes você precisa de um apoio, de uma estrutura, de um grupo que te apoia sem te julgar, que pensa e compactua com as mesmas coisas que você, porque senão às vezes a gente acha que a gente é meio louca, não é verdade? Às vezes a gente é tão diferente, mas não é que você é doida e diferente, você só tá no lugar errado. E às vezes o lugar errado é você querer ficar o tempo todo agradando a tua família, querendo ser igual a eles, querendo respeitar o tempo todo aqueles códigos. O respeito é em honra. Honrar é entender que eles vieram antes e é o solo que permitiu que você brotasse em um corpo aqui nessa realidade. Agora pega isso e vá. A gente não precisa ficar parado nisso, respeitando esses códigos. Até porque, quando a gente para e mantém esses códigos, a gente não rompe, a gente não muda, a gente só aumenta mais aquela dor, aumenta mais aquele sofrimento. E a gente não quebra esse padrão para vir uma nova geração, uma nova perspectiva para esse sistema. Porque quando a gente quebra, a gente cria um novo sistema, tanto para frente quanto para trás. E a crença, ela vai para todas as direções, essa cura. Não é só a partir daqui. Claro que tudo dentro, né, da permissão de cada um. A gente também não vai, meu Deus, eu vou me curar agora, minha mãe vai mudar. Não, gente. Não tem essa ilusão. Você está querendo ser salvadora. Aí você não está mudando nada. Você só está mantendo o mesmo padrão. É sem expectativa. É por você. É sempre por você. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio, é merecimento, é estar no seu lugar, é pegar a tua vida e seguir como adulta. Tá? Respirem. Solte, relaxem. Vamos deixando a energia fluir. Muitas vezes a gente quer ser amada e não respeitada. Então, uma das coisas mais básicas que o ser humano quer é ser amado. Mas a que custo? A que custo? A gente fez uma confusão com o que é amor, né? Na nossa realidade. Por muito tempo eu achei que amar era sofrer. Muito tempo. Principalmente porque inventaram os contos de fada, da bela adormecida que morre, sofre, vai, daí encontra o príncipe encantado. É sempre um merecimento através de um sacrifício, de uma dor, de um sofrimento, para depois você ter a recompensa. Então a gente aprende isso. E a gente quer ser amada a todo custo. Então, você acha que para ser amada você precisa depender da aprovação do outro para você se sentir amada? Você acha que você tem que mudar, baixar a tua régua, se moldar aquele ambiente para se sentir valorizada, se sentir vista, se sentir amada? Você fica o tempo todo se diminuindo, falando sim quando queria dizer não, tentando ajustar a tua comunicação para o outro te reconhecer. A validação, aquela busca por validação. Percebe o quanto que isso suprime o teu peito. Reconhece os lugares onde você está desse jeito e quanto isso é pesado. Esse peso, gente, não é normal. A gente acostuma com esse peso. E a gente acha que isso é normal, mas não é. Isso é você está suprimindo o teu ser. Você está se encaixotando num lugar extremamente apertado que não é seu. E é por isso que muitos relacionamentos acabam terminando depois que expande a consciência. Né? Alguns evoluem junto,
porque daí o outro acaba despertando, mas muitos terminam, porque você não consegue mais ficar nesse lugar apertado, aí você começa a dizer não, começa a se posicionar, começa a ser mais firme, você para de rir o tempo todo para tudo, você para de ser legal o tempo todo para tudo, tem hora que é cansativo, não é? Não é? Tem hora que não é cansativo, eu só quero ser em paz. E aí, o que que acontece? Quando você começa a ficar em paz e ficar na sua e começa a ser mais você, a maioria das pessoas vão se incomodar. Sua mãe vai se incomodar, vai falar que você tá estranho, que esses negócios aí que você tá fazendo, em vez de melhorar, tá piorando. Não é verdade? Quem já passou por isso? O teu marido, às vezes, teu namorado, vai achar que você tá ficando doida, o que que tá acontecendo com você, você não era assim. De repente vai falar que você não quer mais ser a empregada da casa, né? De repente você vai deixar a louça e vai para academia. De repente você vai falar, não, depois eu faço almoço ou como qualquer coisa que agora eu vou estudar. Você não está deixando de ser boa. Você está sendo boa para você. Só que antes você achava que você era boa só se estivesse servindo o outro. Seu valor sempre vinculado no que o outro queria. E você vai baixando a tua régua. Você vai adiando seu sonho. Você vai deixando de falar o que você precisa. Né? E aí, o que que acontece? Esse posicionamento, igual eu falei para vocês, ele vai mudando em tudo. Nas suas relações e no seu trabalho. E no seu Instagram. E você como terapeuta. E um dos medos maiores que eu vejo das terapeutas posicionar no Instagram é desagradar. É passar vergonha. É ser julgada. É as pessoas achar que ela não tá sendo boa ali. E sendo que, tipo, gente, tá tudo bem. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já tem conhecimento. Você já transforma as pessoas. Você só tem que ser você. Se você for uma pessoa autêntica, você vai conectar exatamente a pessoa que precisa da energia que só você tem. E você vai ensinar essa pessoa o que ela também precisa, que é esse posicionamento. Vai libertar essa pessoa também, entende? Tirando ela desse espaço apertado. Então, ser respeitada nasce da coerência, nasce do limite e nasce da sua verdade. Quem tenta ser amado por todos evita conflito, evita polarizar, evita dizer não, evita cobrar, evita sustentar o preço e evita expor opinião. E é tudo isso aqui que faz você ser autêntica. Se a gente for ver os grandes nomes do mercado, por exemplo, pega a Virgínia Fonseca, lá que é grandona, né, no digital. Gente, o tanto que essa mulher é polarizada. Ou você ama ou você odeia ela, não tem meio termo. Pega o Pablo Marçal, mesma coisa. E eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Quanto mais polarizado, mais autêntico, mais polêmico, mais você vai fazer isso aqui, ó. Você vai tracionar a tua comunidade para ser fielzíssimo a você e você vai expelir aquele que não tem nada a ver com você. Aí você tem que ter essa maturidade para ser rejeitada. Você está disposta a ser rejeitada por pessoas que vão te criticar, que vão ser seus haters, que vão falar um monte de coisa ali, às vezes um monte de merda nos seus comentários. Mas, por outro lado, essa comunidade que é fiel, ela vai estar contigo. Puxa o que custar, a dor que doer, ela vai estar contigo. Porque ela é o teu espelho. Ela se identifica. Ela veste a camisa com você. Ela te apoia, ela acredita em você, ela confia em você e ela quer estar junto contigo. Então, para você ganhar a tua comunidade, você tem que estar disposta a perder, a ser excluída por quem não vai apoiar.
e tá tudo bem. Porque enquanto você for boazinha rir para todo mundo, você não cria a tua presença. Você não cria a tua comunidade fiel. Você não está defendendo uma causa. Você não está sendo autêntica de falar o que você pensa, de se expor às suas opiniões, de se vestir da maneira que você gosta, né? Uma das coisas importantes no digital é isso também. Você não tem que se moldar. Ai, porque terapeuta é gratiluz. É só cores pastéis. Nada contra, tá, gente? Acho lindo quem tem esse perfil, tá? Ai, porque só usa aquelas roupas larguinhas assim, que, sabe? Tipo zen. Você não é o teu estilo, não adianta. Você não vai conectar. Você vai estar forçando uma personagem. Então, gente, quando você força um personagem, você gera exaustão, ressentimento, invisibilidade, perda de autoridade. Referência não é ser querida por todos, é ser respeitada por quem precisa. E essa cura não vai deixar você arrogante, ela vai tornar você adulta, tá? Então vamos fazer um movimento aqui para liberar. Eu vou pedir então para vocês sentarem relaxadas, soltarem os ombros, colocar a mãozinha em cima das pernas. Quem estiver aí fazendo outras funções, puder parar um pouquinho e se conectar com todas essas informações que eu trouxe, com as pessoas aí do seu sistema que você foi vendo aí, foi percebendo que está ligada, com esses pesos aí que vocês também foram percebendo, e vão trazendo como se fosse aqui para frente de você, assim. Visualiza como se tivesse assim uma bolha aqui na frente e vai trazendo essas pessoas, essas sensações de peso, de angústia, de bloqueio, de medo, tudo que você não sabe nem nomear. Respirem profundamente, se conecta com o teu corpo, perceba isso e vai projetando isso para essa bolha. Vai encaminhando para essa bolha. Vai empurrando do teu corpo para dentro dessa bolha. E vai colocando teu pai, tua mãe, seus avós, a tia rica, as pessoas todas que forem vindo aí. Ancestrais excluídos, os indígenas, quem tem ancestralidade africana, tudo interligado. Respirem profundamente, solte, olhe para todos eles. Coloque também a criança interior. Respirem profundamente, olhando para todo mundo e diga: eu honro vocês e honro a história que veio antes de mim. Eu honro o medo da criança que eu fui e que precisava agradar para sobreviver. Mas agora eu reconheço que eu cresci. Olha para sua mãe e para seu pai e fala: papai, mamãe, eu cresci. Eu sou adulta. Eu dou conta das minhas escolhas. Olha para sua criança e fala: fica tranquila, minha menina. Agora eu assumo a vida. Você pode descansar. Você pode relaxar. Você está segura comigo agora. Agora, como adulta que eu sou, eu posso sustentar o desconforto de não agradar todo mundo. Eu posso não ser aceita por todos. E mesmo assim, eu permaneço em mim e no meu lugar. Respirem profundamente, solta, vai soltando e sentindo essas liberações, essas atualizações.
Diga assim: eu honro tudo o que eu precisei fazer para pertencer, mas agora eu assumo somente o meu lugar dentro do meu sistema. Eu não preciso mais agradar para existir. Eu reconheço a minha existência e o meu valor. Agora eu posso ser adulta e caminhar com as minhas próprias escolhas. Eu posso me expor, me comunicar, pôr limites e ser autêntica. Eu assumo a responsabilidade pela minha própria vida. Eu libero vocês e fico somente com o que é meu. Vai respirando, soltando. E ouve o que eu vou dizer agora, sentindo essa expansão, essa cura. Você está aqui para liderar. Você vai desagradar. E você também vai ouvir não. Isso faz parte da vida adulta. E tá tudo bem. Você continua sendo incrível, você continua tendo valor e você continua pertencendo. Se você quer ser referência, entenda que você vai polarizar. E quando isso acontecer, saiba que você está no caminho certo para o seu sucesso. Você quer crescer e você vai incomodar. Às vezes, você precisa falar algo que machuca, que cutuca, para a pessoa acordar, mas com amorosidade, com firmeza, com soberania, de uma mulher adulta e responsável que você é. Isso é maturidade. Quem ocupa o próprio lugar não implora mais por atenção. Você simplesmente gera a atenção para quem precisa e não mais para todo mundo. Agora você está pronta para dar os seus passos e seguir o seu próprio caminho. Gratidão. Respire profundamente, solta. Vão voltando aos pouquinhos. E é isso, gente. Gratidão por mais essa manhã incrível de cura, de expansão de consciência, de liberação. Eu espero que todas vocês hoje possam dar um passo a mais no caminho da própria vida, da própria jornada. Eu espero que muitas aqui que eu ainda vou fazer o diagnóstico essa semana estejam comigo também construindo os próximos passos dentro do negócio de vocês, de coração, para a gente poder realmente instituir nessa terra uma realidade totalmente diferente. E quem está aqui assistindo o canal no YouTube e ficou até o final, gratidão também. Quiser fazer parte da nossa comunidade VIP, estar ao vivo com a gente toda sexta-feira às 10 da manhã, eu vou deixar o link aqui na descrição para entrar no grupo. E quem assistir depois esse vídeo, ou quem estiver assistindo agora, deixe nos comentários o seu maior insight, curta, compartilhe com alguém que também precisa, para que o YouTube também te entregue mais conteúdos relevantes como esse. Gratidão, gente. Beijo. Ótima sexta-feira. Tchau.